Muito bem, estamos aí juntos para mais uma gravação, mais uma videoaula, mais um momento em que juntos vamos compartilhar alguns saberes teológicos aqui no nosso canal, que estamos aí dedicando a um canal de compartilhamento de saberes teológicos. Agora, hoje é uma aula toda especial, um vídeo voltado para a aula de introdução ao Novo Testamento 1, dentro do conteúdo que estava proposto para nossa última aula deste semestre, que seria o conteúdo de Atos dos Apóstolos, não é? Nós estamos encerrando o semestre para a turma de evangelistas e missionárias, da turma de sábado à tarde, e esta aula de sábado, teríamos nesse sábado agora a aula de Atos dos Apóstolos, e como não vamos estar presentes em aula, nós estaremos então participando agora de um vídeo, dando assim um pano de fundo, panorama geral, dentro do contexto da proposta do livro de Atos dos Apóstolos. Claro que não vamos dar aqui uma aula dentro de todo aquele contexto que temos de tempo de aula, quando estamos presentes em sala de aula, porém iremos tirar um tempo para refletir alguns aspectos importantes do livro de Atos dos Apóstolos, que vai nos servir como uma reflexão geral do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos pensar vários assuntos sobre ele, mas antes de nós começarmos a falar sobre isso, eu vou interromper você agora. Para quê? Para você se inscrever no canal. Se inscreva no canal, certo? Curta o vídeo e compartilhe. Isso é uma tarefa que você tem que fazer sempre. Se inscrever no canal, curtir e compartilhar, para que nós possamos manter esse canal sempre avançando e divulgando o melhor para você. O livro de Atos Apóstolos é escrito por Lucas. Lucas, ele é um historiador. Além de ser um médico de formação, ele é um historiador. E ele vai ter essa característica da narrativa histórica e de desenvolver uma historiografia da igreja cristã que vai servir de pano de fundo para todos os demais outros livros de história do cristianismo e até para todo o contexto subsequente do Novo Testamento, a partir das epístolas paulinas, epístolas também de Pedro e até epístolas gerais. Nós vamos ver também que Atos dos Apóstolos vai ser um livro não só missionário, um livro não só da narrativa deste nascimento e desenvolvimento da igreja, mas vai ser um livro também com alguns momentos de reflexão e até de sentido teológico e apologético para esses primeiros transcursos da igreja cristã. Agora, o que podemos pensar, o que temos que pensar dentro de Atos? Primeiro, que Atos ele vai estar narrando não só esse nascimento e desenvolvimento da igreja, mas também a trajetória ministerial do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Claro que a maior proporção é direcionada à atuação missionária de Paulo e depois à atuação missionária de Pedro e também os demais apóstolos dentro das proporções menores e ao outro grupo de discípulos, esses que estão seguindo a pessoa do líder Paulo. E também vamos ter dois grupos em Atos Apóstolos de atuação, que é o grupo dos 12 apóstolos que estão atuando, e como aqueles que estão à frente dessa tarefa e de introduzir a igreja na face da terra, e também o grupo dos 7, os diáconos, que vêm com a missão de serviço, de servir a igreja dentro da tarefa, da responsabilidade que lhes é proposta. Agora, o que podemos pensar, ou o que temos que pensar em Atos dos Apóstolos? Primeiro, é que este livro, sendo ele histórico,
ele vai seguir uma ordem cronológica desse nascimento e desenvolvimento da igreja. Também ele vai apresentar a igreja sendo nascida e edificada em Jerusalém, depois indo para Antioquia, Grécia, regiões de origem grega, né, e helenistas, e Ásia, Europa e por fim chegando a Roma. Também vai ter alguns aspectos de grande importância que nós vamos dividir em algumas partes dentro do contexto dessa trajetória dos 28 capítulos de narrativa histórica. O capítulo 1 até o capítulo 3 vão ter alguns aspectos a pensar. O primeiro é as últimas palavras de Jesus no capítulo 1 e ali, claro, a indicativa e a promessa e a indicativa e a responsabilidade deles para com a tarefa de testemunhar, de serem testemunhas, o verbo martireu, testificar aquilo que viram e ouviram. Depois também a escolha de Matias para estar ao lugar de Judas, aquele que traiu a Jesus e, claro, morre enforcado por ele mesmo, né? Ele mesmo comete seu próprio assassinato. E depois vamos ter o capítulo 2 como o capítulo de maior, vamos assim, ênfase quando se lê e se prega sobre Atos, que é o nascimento da igreja, com aquela manifestação sobrenatural do cumprimento da promessa, da descida do Espírito Santo sobre toda a carne, aonde aqueles 120 que são reunidos no cenáculo são impactados pelo poder do Espírito e recebem o revestimento. E aí, claro que surge todo aquele interrogatório, aquela interpelativa, aquela confrontação pelos que estão lá fora em uma festividade que era para ser religiosa, mas ela tem um sentido religioso só no primeiro dia, depois parte para um sentido profano. E aí ocorre então esse momento tão extraordinário da pregação de Pedro, que vai resultar na conversão de 3.000 almas e assim o nascimento corporativo, nascimento institucional, no sentido de corpo de Cristo, de igreja, de volume, de comunidade, povo, que nasce ali e começa a confessar a Cristo. No Atos capítulo 3, já é início dessa trajetória, a igreja já vai tendo seus primeiros momentos, seus primeiros soluços, seus primeiros respiros, seus primeiros contatos com a humanidade, com a terra, e aí vai deixando as suas marcas, deixando as suas especificidades de um povo que agrega grandes valores, um povo que tem uma união, um povo que tem um compromisso, que tem uma fé extraordinária e que impacta com o amor que existe entre eles e que está neles para transbordar aos demais, e com a mensagem da cruz de Cristo pregada pelos apóstolos, né? Esse grande testemunho do que eles estavam viram e ouviram e estavam agora compartilhando. Em Atos capítulo 4 já ocorre a primeira prisão dos apóstolos, Pedro e João. Depois eles, interpelados pelo Sinédrio, eles vão fazer a sua defesa pessoal, vão dizer que não podiam deixar de parar de falar aquilo que viram e ouviram, e claro que mais tarde eles são soltos, são liberados, e com essa liberação a igreja continua crescendo e é impactada cada vez mais. Aquele grupo começa a tomar uma proporção ainda maior. Em Atos 5 acontece aquele impacto que vai causar um grande temor com a morte de Ananias e Safira por a infidelidade com o dízimo, com a entrega do dízimo, pois eles vendem uma propriedade, não compartilham a 10ª parte com a igreja, com os apóstolos, e aí vêm até o templo e querendo enganar. Pedro os repreende, sendo revelado o que acontece, e aí
eles são interpelados por Pedro, é repreendido, morre Ananias, na sequência morre Safira, e aí serve esse acontecimento como uma cena que vai causar um temor, uma reflexão e um cuidado maior por parte de todos os que estão na igreja. Atos capítulo 6 vai surgir o grupo dos 7, aí onde os apóstolos vão sentir a necessidade de ter um tempo maior para eles mesmos estarem orando, estudando a palavra e compartilhando essa mensagem, tendo em vista que estavam com o crescimento expressivo da igreja, ocupados com outras responsabilidades, e agora precisavam eleger um grupo que ficasse com as responsabilidades sociais, e assim vai surgir a pessoa dos diáconos, e esses vão ter a ação, vamos dizer, de grande importância, de grande proporção social, de socorrer as viúvas e os órfãos das viúvas, e aí vai surgir um impasse, porque eles vão ter uma atenção maior com as viúvas e os órfãos de origem judaica, e aí claro que as viúvas e órfãos de origem helenistas, ou grego, ou aquelas que eram de origem grega ou de fala grega, oriundas da diáspora, estariam contrariadas, porque estavam sendo deixadas de lado, e aí vai surgir esse impasse. Depois o impasse é resolvido, eles vão a perceber-se que tem que ser imparciais e viverem uma vida de compartilhar essa responsabilidade de socorrer a órfãos e viúvas de uma forma igualitária, né? Sem ser tendenciado a estar com privilégio maior àqueles que são de sua raça, ou de sua origem, ou de sua tradição, ou de sua percepção ideológica. Também em Atos, dentro do capítulo 6, estaria a característica de que tem que ter aqueles que vão ser chamados para ser diáconos, que serem homens de fé, de coragem, cheios do Espírito Santo. Dentro desse grupo dos 7 vai surgir alguns como Estevão e Filipe, com uma tarefa, vamos assim, de compartilhar o Evangelho, de serem evangelistas, que recebem o dom de evangelistas, né? E tem, claro, o dom e o poder do Espírito de uma forma específica para serem pregadores, oradores. E Estevão, ele vai ser o homem de uma mensagem pública somente uma mensagem pública, prega ali aquela mensagem pública em Atos 7 para os judeus, e ali eles recebem um grande confronto a partir das palavras vindas da boca de Estevão, que vai revelar, na verdade, o que eles causaram e fizeram para com Cristo e para com a fé cristã, e com isso a revolta dos judeus, a morte, a primeira morte do mártir, o primeiro mártir cristão, Estevão. Mas antes de morrer, ele vê os céus abertos e eu assentado à destra do Pai, e aí acontece todo aquele episódio que também tem uma grande marca para dentro do contexto histórico da igreja. Atos capítulo 8, então já tem aí a trajetória do desenvolvimento, a atuação evangelística do pregador Filipe, que é um diácono, mas com o dom de evangelistas e dom de evangelista, que vai pregar, que vai desenvolver uma atividade extraordinária em Samaria, tendo em vista que com o seu acompanhando a sua mensagem, acompanhando suas pregações, aconteciam grandes milagres, grandes prodígios, e que causava grande alegria em Samaria, pois os cegos chegavam, paralíticos andavam, e mudos falavam, e isso surdos ouviam. Então ia impactando a cidade. E claro que depois o grande momento é essa transposição de Filipe, direcionado pelo Espírito Santo, a deixar esse mover de estar pregando para um grande público, uma grande plateia, e agora ir ao deserto para alcançar
aquele etíope proveniente do reinado de Cândice, e que ele tem vamos assim, um destaque no reinado de Cândice, é um alto membro do governo de Cândice, e que está ali na sua carruagem, lendo um rolo da escritura do profeta Isaías, aonde o Espírito direciona Filipe a chegar ali. Ele é alcançado por Filipe através da interpretação do texto que lia, feita por Filipe. Depois ele é batizado pelo um oásis que é visto no meio daquele deserto, e assim inicia-se aí um fenômeno missionário, aonde Deus vai começando a dar uns novos impactos missionários, mostrando não só para Filipe, mas até para a igreja, a contexto global e geral, de que Deus não só quer que se alcance multidões, mas Deus prefere muitas vezes que seja alcançado um, e esse um poderá, com seu testemunho, sua mudança de vida, alcançar o seu povo, a sua raça. Então Deus muitas vezes tira você do centro urbano para o centro de um deserto ou de uma região inóspita, que não vai ter todo aquele cômodo, todo aquele reconhecimento do público, mas vai ter o grande alvo de alcançar uma vida, que essa vida poderá gerar milhões de outras vidas. Através da conquista dessa vida, poderá se conquistar diversas outras vidas com o legado que essa vida vai deixar. Então esse exemplo de Filipe causa aí grandes momentos de reflexão também para nós. Atos 9 então já é a salvação do Saulo de Tarso, perseguidor do evangelho, oriundo de Tarso, um homem com uma percepção de mundo muito grande, porque é um homem de uma formação acadêmica expressiva, tendo em vista que ele ser oriundo de Tarso, ele vinha de um centro cultural e intelectual que era afamado e respeitado naquela região da Cilícia. E claro que Tarso era um local onde tinha não só um desenvolvimento acadêmico, de grandes escolas, de grandes bibliotecas, de grandes formações de filósofos, de historiadores, de médicos, que tornavam-se palestrantes, que iam discorrer sobre as ciências e iam levar a fama de Tarso para outras regiões. Mas é nesse contexto cultural e intelectual que Saulo é formado. Depois vai tornar-se um homem, além de uma grande intelectualidade, um homem que vai ser forjado e formado aos pés de um dos principais mestres da época, que era Gamaliel, e vai instruir ele como um talmide, como um discípulo específico, como um discípulo que está sendo construído aos pés de Gamaliel, dentro do contexto da escola de Hillel, e assim vai tornar-se um fariseu zeloso, que vai conceder a ele a oportunidade de depois de tornar-se membro do Sinédrio, e claro, ser o perseguidor dos cristãos, causador da morte de Estevão. E em Atos 9, que ele está já fugindo dessa morte de Estevão e partindo para causar morte de outros cristãos, ele é alcançado pela presença teofânica de Cristo no caminho de Damasco, é salvo. Acontece o fenômeno da salvação de Saulo de Tarso, esse fenômeno missiológico, sobrenatural, da chamada dele através de uma teofania, de uma manifestação sobrenatural de Cristo, e personificado naquela luminosidade, naquela luz que aparece por trás, que aparece à frente dele, a voz por trás daquela luz, e acontece a chamada específica de Saulo de Tarso para alcançar os gentios. E aí inicia-se toda uma trajetória aonde, após essa chamada, é claro, ele vai ficar 14 anos no deserto da Arábia, sendo preparado e instruído agora pelo Espírito Santo, 14 anos de ação
e intervenção do Espírito Santo na vida de Saulo. Aí ele é tornado um Paulo, e ali ele sai, voltando para Jerusalém, é encontrado por Barnabé, e Barnabé vai ser aquele que vai se propor a dar uma oportunidade grandiosa para a pessoa de Paulo e levar ele a essa tão expressiva oportunidade de tornar-se um pregador, um apóstolo e um missionário, um enviado. O apóstolo, que vem do verbo grego apostoleu, enviado, enviar, e ele vai se tornar um enviado aos gentios, um apóstolo aos gentios, o apóstolo da cruz de Cristo, o pregador da graça. E ele então agora vai dar início, a partir do concílio ali em Jerusalém, primeiro concílio da igreja em Jerusalém, primeira reunião, onde estão reunidos ali os apóstolos, os mestres, os evangelistas, alguns doutores, alguns profetas, e separados Saulo e Barnabé, com a imposição de mãos, e enviado para os gentios. E aí eles vão alcançar aos povos gentios e vão ter esse crescimento das regiões que circundeiam a Palestina, ou que fazem fronteiras com a Palestina, e vão indo e alcançando outras regiões. Aí vai surgir a primeira viagem missionária, que é feita com Barnabé e Paulo e Barnabé, depois Paulo, Barnabé e Marcos, entre a primeira e a segunda, Marcos e Paulo com Marcos tem um certo desentendimento, por Paulo achar Marcos ainda um jovem e que tinha ainda algumas imaturidades no aspecto da obra do Senhor, e ele volta para Jerusalém, Marcos, e agora Barnabé e Paulo vão, por causa disso, ter um certo desgaste. Na segunda viagem missionária, já Paulo vai partir para a companhia de Silas. Mais tarde vai ser introduzido Timóteo, e na terceira viagem missionária então surge aí a pessoa de Tito, a pessoa de Timóteo, a pessoa de outros companheiros, de Lucas, né? E claro que vai ter também outros que são agregados, que são discípulos, de seguidores, discípulos de Paulo, que nós podemos mencionar aí quase 15 a 20 discípulos de Paulo, que ele vai espalhando pelas igrejas em que ele vai passando e vai alcançando, como as igrejas que vai deixando em cada um dos lugares. Ele vai deixando esses discípulos e vai enviando a eles as cartas e responsabilidades, e acompanhando eles através dessas viagens de ir alcançar o local e edificar a igreja, e depois retornar para ver como está. E claro que ele é preso, e tem em dois momentos: é preso primeiro, a sua primeira prisão ainda com Silas, nesse momento dessa prisão ele vai ser um período breve, mas ele vai ter contato, claro, com os seus discípulos. E depois na prisão em Roma, quando ele tem a prisão mais tarde, aquela prisão em Roma, ele vai ter uma proporção ainda maior de tempo, onde vai ser escrito as cartas da prisão, e aí ele compartilha a mensagem, a carta com os seus discípulos e com seus seguidores, dando todas as instruções à igreja, e ali compartilhando aspectos teológicos, aspectos de aconselhamento, de orientação, de instrução, e aspectos de concepção e contexto doutrinário para a igreja. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro não só missiológico, mas é um livro de compartilhamento teológico a partir da pessoa de Paulo para com a igreja, levando a doutrina, levando o ensinamento, levando a fundamentação teológica e doutrinária para as igrejas, como igrejas que ele compartilha grandes fundamentações teológicas, como a igreja de Corinto, como a igreja de Tessalônica, e
vai narrar todo o seu desenvolvimento ministerial, seu desenvolvimento teológico e a sua atuação. Então, o livro de Atos, para nós concluirmos, para não sermos muito extenso, vai ser um livro de uma grande ênfase em missões, ênfase na formação, estruturação e edificação dessa igreja, na construção doutrinária e teológica, na parte da fundamentação doutrinária e teológica, que é proporcionada pela percepção e cosmovisão teológica de Paulo para com a igreja que está formando. Também é o manual de discipulado a partir de formação de discípulos que Paulo vai desenvolver com os discípulos que ele vai alcançando, formando e colocando com responsabilidade de estar à frente das igrejas em que ele vai abrindo ou edificando. E também uma trajetória missionária, missiológica que ele desenvolve, alcançando as igrejas e alcançando os públicos e alcançando os povos. Assim, nós podemos ver que Atos é um marco para toda a história da igreja. Nós vamos então estar encerrando esse momento, essa aula, essa participação, desejando a todos que leiam ainda mais sobre Atos, desejando a todos que concluam esse curso e essa aula, lendo o que está na apostila, para ampliar ainda mais seus conhecimentos, lendo outros livros dentro do contexto teológico sobre Atos dos Apóstolos, e vindo a ler também esse livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao capítulo 28, para ter uma compreensão ainda maior do que está tratando este tão expressivo livro histórico no contexto do Novo Testamento. Nós queremos agradecer a todos que participaram e desejar a vocês que sempre estejam participando do nosso canal, agradecer essa turma abençoada que nós tivemos aí a oportunidade de estar compartilhando saberes com vocês durante esse semestre, e que possam assim divulgar esse canal, se inscrever no canal e curtir o vídeo e compartilhar. E aí certamente vocês vão estar sempre alcançando maior difusão e ampliando mais ainda o conhecimento teológico no contexto bíblico, no contexto doutrinário para a vida cristã pessoal de cada um de vocês. Eu quero agradecer a todos e que Deus vos abençoe.